senadoras que todos que desejarem acompanhar a apuração se considerem designados. A apuração ocorrerá tão logo encerremos a votação. E vou conceder a palavra ao último orador inscrito. Tem a palavra o deputado Onyx Lorenzetti. Lorenzetti, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que acompanham essa sessão. Pois hoje foi um momento, primeiro, pedagógico. Por que é que nós estamos aqui nesse momento analisando os vetos presidenciais? Porque o parlamento brasileiro recuperou uma prerrogativa fundamental para a soberania e para o equilíbrio entre os poderes. Aqui falávamos, e pouco se falou, mas eu queria saber por que é que a presidente da República veta a retirada de impostos de produtos como a carne de frango, os artigos de higiene, o gás de cozinha, o sal. Por que o gás de cozinha, que é talvez um dos insumos mais caros para as famílias de baixa renda, teve um veto da presidente? A quem serve o veto? Não serve à população, serve a algum outro interesse que não é o de atender a população brasileira. Quando a presidente Dilma, senhor presidente, estabelece o veto a um princípio fundamental, nós somos uma federação pelo tamanho que temos, pelas desigualdades que existem. Como é que se organiza a Federação Brasileira? De cada R$100 que um cidadão paga ou uma cidadã paga de impostos, 64 vem para Brasília, 23 fica nos estados e 13% fica nas cidades. E como é que é importante o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios, deputado Júlio? Porque lá é que se decide se o município vai poder gastar 22, 23, 24% em saúde, quando a sua obrigação era 15%. Porque a União não gasta. Porque o Estado não paga. Esta é a realidade. E é por isso que é muito importante nesse momento, nós aqui, deputados e senadores, podemos reafirmar estas votações que estão sendo analisadas nos vetos aqui. E o que é o veto? O veto é a negação à maioria. Todas as votações foram por maioria. E qual é o princípio constitucional? O princípio constitucional, senhor presidente, princípio da democracia, que vai atrás, na Revolução Francesa, tratava daquilo que é o mais evidente. Presidente, esse mesmo comportamento é o que a Dilma faz com o Congresso. Quando ela veta o Congresso, ela quer calar a voz legítima que foi conquistada nas ruas brasileiras. A Dilma, quando veta uma decisão tomada por maioria, ela usa o autoritarismo que é digno dos fascistas. É por isso que a soberania deste Congresso vai se exprimir nessa noite. E não sou homem de fugir de enfrentamento, não. Eu tenho um princípio fundamental. O que
nessa questão que envolve a profissão dos médicos, eu que sou veterinário, é jogar profissões que deveriam estar unidas para exigir 15% da receita brasileira para a saúde brasileira. Olha, hoje, presidente, a palavra, Vossa Excelência. Hoje, presidente, os médicos são cubanos. Amanhã vai ser dentista, farmacêutico, veterinário, agrônomo, todas as profissões brasileiras. Senhor presidente, a educação, o processo democrático, ele é um processo doloroso, porque estabelece a necessidade de ser tolerante, saber ouvir as diferenças, saber ouvir os argumentos. Eu li a lei do ato médico e por isso eu não tenho nenhuma dúvida que quem lê, presidente, a lei do ato médico, desapaixonado da briga como eu, pela minha profissão, pela minha história e pelo meu envolvimento com a agricultura. Senhor presidente, eu quero apenas complementar dizendo o seguinte: há uma sentença dita há muitos anos, tem que dar a César o que é de César. Vamos dar ao Congresso Nacional o direito do Congresso Nacional, que buscou o voto legitimamente na rua, quando decidir por maioria, nós temos a condição de não ver vetada a decisão da maioria, porque isso é antidemocrático. E como a gente tem que dar de César o que é de César, nós vamos derrubar todos os vetos, porque isso é um elogio e um reconhecimento da democracia brasileira. Esse era o último orador, Antônio Carlos Silva. Lembrando que o deputado Onyx Lorenzoni abordou vários outros temas também que estão presentes aqui entre os votos que os deputados e senadores estão apreciando. Em Minas Gerais, o deputado Onyx Lorenzoni quer derrubar os votos colocados, apostos pela presidenta Dilma Rousseff. Essas propostas estão sendo examinadas hoje aqui pelo Congresso Nacional. Para a comissão que acompanhará a apuração